E eu quero nessa noite também conhecer quem está nos visitando aí pela primeira, segunda ou terceira vez. Por gentileza, você pode levantar suas mãos. Nós queremos te conhecer. Glória a Deus. 2 pessoas ali. Você pode aplaudir ao Senhor, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Seja muito bem-vinda, irmãs. E no final do culto, esses irmãos de azul aí vai conduzir você para você tomar um café conosco. E a gente quer te conhecer melhor. Amém? E que seja essa a primeira de muitas vezes que você possa voltar aqui. Glória a Deus. Temos aqui ainda 2 avisos. O primeiro é do Congresso Unindo Gerações, que será do dia 20 ao dia 24/6, ou seja, de quarta a domingo. Teremos alguns pastores convidados, o pastor Rogério, mas não sei eu não, o pastor Rogério Marucci, o pastor Washington de Sá, da Igreja Batista da Lagoinha, o pastor Aloísio de Moraes e a sua esposa Luziane, e também a irmã Elizabeth Pimentel e o pastor Edson de Assis, e entre outros. Mas eu quero dizer para que você coloque no teu coração e traga um convidado, de preferência não crente, mas pode também convidar seus parentes, né, aqueles que são próximos de você. Amém, igreja? É um congresso para famílias, a autoridade na família. Como que está a família hoje? Como que você está vendo a família através da televisão, do colégio, das notícias? Não é a família que Deus planejou. Então, é um título muito pertinente para nós podermos investir nessa área. Amém? Então, você traz um convidado. Todos os dias, né, nós teremos lanche aqui. Por exemplo, quinta-feira, eu posso dizer que você vai tomar um caldo delicioso, um caldo verde delicioso que vai ser servido aqui na praça todos os dias, porque esse congresso você não vai pagar nenhuma inscrição, não vai ter custo. Então, esses lanches que serão servidos serão exatamente para poder reverter e custear o congresso. Amém, irmãos? Podemos contar que você vai vir com a barriga vazia? Você vai vir se alimentar espiritualmente e também vai tomar um caldo. Amém? Glória a Deus. Não só o caldo na quinta-feira, mas também na sexta, no sábado, no domingo e também na quarta-feira. Nós contamos com todos vocês, que você possa multiplicar essa informação para a glória de Jesus. O outro aviso é que no próximo sábado nós teremos o culto de Libras. Próximo sábado, dia 16, às 17h30. As irmãs estão ali, do MUS, está ali a Márcia, a Jô, e entre outras da equipe. E o trabalho deles é um trabalho assim que você, mesmo elas estando interpretando aqui na frente, você pode não prestar atenção. Mas é sempre assim. Por exemplo, eu estou tendo informações com ela, então, quando a gente escuta, a gente tem assim, a gente não valoriza muito, mas a pessoa que é surda, ela valoriza muito, porque o surdo, ele entende por sinais. Então, a gente está pregando aqui, e essas irmãs ali, elas estão interpretando para ele, não da mesma maneira. Elas estão escutando o que eu estou falando e multiplicando para esses irmãos. Então, ela me ensinou uma coisa que eu aprendi. Ela falou assim: pastor, quando a gente estiver interpretando ali, por gentileza, não passa na nossa frente, porque senão é igual quando você está pregando e alguém passasse aqui na tua frente. Atrapalha ou não? Eu falei: atrapalha. Ela falou: então é assim com a gente também. Então, irmãos, você pode dar um aplauso ao Senhor pela vida desses irmãos do MUS, para a glória de Jesus? Glória a Deus. Então, queridos, agora chegou o momento, igual o pastor Haroldo falava, o momento cirúrgico. Ele falava assim, um momento cirúrgico. Eu não sei falar igual a ele, nem tenho a voz igual a ele. Mas eu entendia que esse momento cirúrgico, você pode fazer alusão ao momento de uma cirurgia mesmo, onde existe ali um médico, vários ajudantes e vários instrumentos. Bisturi, pinça, furadeira. Tem furadeira lá no centro cirúrgico. Vários tipos de agulha para determinadas anestesias que a pessoa vai precisar levar. Mas eu digo uma coisa para você:
todos aqueles instrumentos que estão ali no centro cirúrgico, depois que o médico acaba de usar eles servem para quê? Para nada. Eles só têm valor quando eles estão na mão do médico e o médico vai ali com precisão usando os instrumentos. E eu e você temos um médico dos médicos. E eu e você somos o instrumento na mão desse médico. Então você deve desejar ardentemente estar nas mãos desse médico, para que ele possa te usar de acordo com a vontade dele, de acordo com a sua capacidade. Porque pode ser que você seja um bisturi. Quem sabe você é uma furadeira? Quem sabe você é uma agulha? Eu não sei, assim, o instrumento que eu sou, mas eu sei de uma coisa. Eu quero estar nas mãos do Senhor, para que Ele possa me usar para poder operar na vida das pessoas, inclusive na minha. Glória a Deus. Então, Deus colocou no meu coração para essa noite uma palavra cujo título eu escolhi, o título dessa palavra eu escolhi assim, repete comigo: escolha seguir a Jesus. E o tema é decisão. Para você escolher seguir Jesus, você precisa decidir. Você pode também decidir não seguir Jesus. Haja vista que existe tantas pessoas aí pelo mundo afora, parente, vizinho seu, colega de trabalho, não segue a Jesus. Eu tenho 22 anos, mais ou menos, que eu estou no caminho de Deus. Tem um montão de vizinho meu ainda lá que eu andei com eles há 22 anos atrás, quando não era cristão evangélico, e eles ainda continuam ainda lá. Mas eu estou orando por eles. Então, eu quero dizer o seguinte, fazer um exemplo aqui da seleção brasileira, né? Nós estamos na Copa do Mundo. Então, a seleção que vai jogar lá, né, existe o Tite, que é o famoso técnico aí da seleção brasileira, e existem os jogadores. Para que o Tite fosse tornar-se o técnico da seleção brasileira, existia um critério. E os jogadores também. Eu estava lendo, e o Tite explicou o seguinte, que para avaliar os jogadores, ele avaliou a vida passada desses jogadores nos clubes e na seleção. Ou seja, ele pegou a história de cada um jogador daquele, foi lá pelos clubes que eles passaram, e também alguns já tinham sido jogadores da própria seleção, e viu o histórico deles. Quantos cartões amarelos, a disciplina, cartão vermelho, cartão amarelo, falta do treino, atraso, e foi analisando um por um. Isso dentro dos seus clubes e na seleção. E Tite falou assim, eu sou cobrado para que eu tenha uma seleção que jogue bem, com qualidade e com talento. E aqueles jogadores, todos esses que os 23 que já foram escolhidos, eles ficaram muitas vezes longe da família deles, eles treinaram, quem sabe assim, 8 horas por dia, eles não comem aquilo que eles querem, nem bebem o que querem, ainda que eles são igual nós, eles têm vontade de comer uma boa pizza. E o Tite, o técnico, ele foi o técnico que levou o time anterior dele, o Corinthians, a ser mais campeão entre todos os técnicos que passaram lá pelo Corinthians. E na ocasião da escolha dele, foi exatamente quando ele foi campeão de um campeonato internacional e da Libertadores, para quem entende de futebol. Então, ele estava lá no auge, então ele foi chamado para treinar a seleção. Então, Tite falou, eu tenho uma pressão em fazer uma equipe jogar bem, ser competitivo e ter qualidade. E os jogadores, além dele investigar a vida deles anteriores, nos clubes e na seleção, ele também investigou o talento individual de cada um. E ele falou isso, de cada um. Por exemplo, o Neymar, ele falou, o Neymar é mágico. Ele é mágico, ele faz com a bola, eu dou liberdade a ele, porque na hora que ele pega a bola, ninguém sabe mais o que ele vai fazer. E eu preciso de uma pessoa igual a ele ali. E falou do lateral direito também. Aquele lateral direito, ele tem uma explosão igual o raio,
Bolt, Usain Bolt, se ele não fosse jogador de futebol, ele poderia ser um corredor de 100 metros. Então, o Tite foi analisando assim, cada um. Agora, também tem a torcida, né? A torcida, nós, os brasileiros, né? Eu confesso que não estou torcendo muito para futebol, não, que eu não estou torcendo para o Brasil. Quero que o Brasil ganhe, mas eu tenho mais coisas mais importantes como servo de Deus para torcer que dê certo. Então, os torcedores, eles estão lá enchendo os estádios aí, parece que, né, não tem nem crise, conforme é dito na televisão. E também tem 200 milhões de técnicos, que são todos os brasileiros, né? São os brasileiros que não concordam com o Tite. Eu já vi alguns falando comigo, não, ele podia ter levado, em vez do lateral Fagner, que é cria do melhor time aqui do Rio de Janeiro, em vez de ele levar o Fagner, ele tinha que levar o outro. Aí ele não levou o outro e levou o Fagner, mas o outro merecia mais. Então, eles já não concordaram com o Tite. Só que Tite diz assim, mesmo se eles concordam ou não, eles têm que entender que nós estamos trabalhando. Tite já falou, respondendo esses 200 milhões de brasileiros. Agora, quem pode arriscar aí a motivação do Tite, maior motivação deles, de estar ali nessa Copa do Mundo e do resultado dela ser campeã? Alguém pode arriscar aí a motivação maior deles? Diga assim, faz-me rir. Eu sei que eles têm outra motivação. Claro, eles querem ser campeões, querem mudar de time para um time melhor, mas a maior motivação é o quê? Por isso eu falei, o compromisso exige uma decisão, porque cada um desses jogadores aí, e o próprio técnico também, com certeza, eles desejavam chegar lá. Mas para chegar lá, eles tiveram que obedecer um critério. Tudo na vida tem critério. Você já parou para notar isso? Eu trabalho no Correio. Para entrar na empresa, qualquer unidade do Correio, você precisa estar com um crachá, não pode estar de bermuda nem de chinelo. Há poucos dias eu fui lá no Rio resolver um negócio e precisei ir lá no Correio, na Presidente Vargas. Só que eu estava de bermuda. E eu trabalho lá quase 30 anos. O que eu tive que fazer? Eu pensei assim, bom, se eu tiver que voltar aqui amanhã, eu vou gastar... Eu comprei uma calça de R$30 de moletom, botei por cima da bermuda e entrei lá. Porque eu calculei, era mais barato comprar a calça do que eu vir para casa e ter que voltar lá no outro dia. Mas o fato é que eles não mudaram o critério porque eu trabalhava lá há 30 anos. Eu nem perguntei, porque eu sabia que o segurança, ele fica em pé assim, ele nem fala com você. Ele fica em pé lá, assim, ele só olha. Você está com um crachá, você entra. Então, se eu chegasse lá de bermuda, ele ia se aproximar. Eu ia, não, que eu trabalho 30 anos aqui, entendeu? Quebra esse galho ali. Tem como, cara. O máximo que você pode fazer, ele ia me falar aquilo que eu fiz. Vai ali no centro e compra uma calça. Aí eu já sabia, então fui lá e comprei uma calça. Então, o compromisso exige uma decisão. Fala bem alto comigo, obedecer. O reino de Deus, nosso mentor é o Espírito Santo. Quem pode dizer amém? O Espírito Santo é muito mais do que um técnico de uma seleção. Ele é o nosso Deus. Aleluia! Nós somos jogadores do reino. E não apenas jogadores, nós somos servos e discípulos. E o técnico do reino, ele deseja fazer a obra de Cristo em nós do jeito que Deus quer. Porque também no nosso meio existe pessoas que não concordam com as ordens de Jesus. Elas querem fazer a sua própria vontade e não fazer a vontade de Deus, apesar de já ter entregado a sua vida ao Senhor Jesus. Então, a nossa maior motivação precisa ser obedecer. Você pode falar obedecer? E obedecer em amor. Você pode obedecer e não se submeter. Mas o que Deus quer é que você obedeça e se submissa. E eu peço você, por gentileza, para abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16.
Mateus capítulo 16. Quem pode dizer glória a Deus? 16, nós vamos ler do 24 até o 27. Aleluia. Aliás, vou ler o 23 e o 24. Versículo 23, 16, versículo 23 disse assim: Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são do homem. E no 24 diz: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e depois me segue. Você pode repetir comigo? Então, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém... Glória a Deus. Aqui na minha está dizendo renuncie-se a si mesmo. E em outra versão está dizendo negue-se a si mesmo. Mas negar é a mesma coisa que renunciar. Então, é uma pergunta que Jesus fez. Se alguém quiser, ele não falou assim, vocês são obrigados a me seguir a partir de agora. Mas ele deu uma opção. Se alguém quiser. E esse alguém é um pronome indefinido. Não tem o nome de uma pessoa aqui. Pode ser eu, pode ser o pastor Renato, pode ser a minha esposa, querida, pode ser Lúcia, pode ser Clay, pode ser Tina, que não é Lúcia, que parece que é Lúcia, mas não é Lúcia, pode ser Carmen, são gêmeas, né? Eu vi Lúcia ali, mas não é Lúcia, é Carmen, pode ser Rodrigo, pode ser Rogério, alguém, Jesus falou, se alguém quiser vir após mim, pode ser qualquer pessoa. Aí entrou os critérios, porque o reino de Deus tem critério. E os discípulos digam amém. Amém. Os critérios, ele falou nesse versículo, número 1, negue-se a si mesmo. Esse é o primeiro critério. Jesus falou, se você quiser vir após mim, número 1, negue-se a si mesmo. Negue-se você mesmo, negue sua vontade, renuncie, rejeite, abandone tudo aquilo que está na sua vida e que não tem nada a ver com o reino de Deus. Se você quiser vir após mim, mas se você não quiser vir após mim, não precisa negar a si mesmo. Pode continuar fazendo a vontade da sua natureza humana. Pode continuar fazendo a vontade do professor da sua faculdade que fala para você. Pode fazer a vontade do médico. Mas se você quiser vir após mim, você precisa... O primeiro critério, repete comigo, negue-se a si mesmo. O segundo critério, tome a sua cruz. Jesus não falou assim, se você quiser vir após mim, primeiro você nega a si mesmo. Toma a minha cruz, aquela cruz que eu vou carregar ainda, você vai levar a minha cruz. Não, Jesus falou, tome a sua cruz. Eu tenho que tomar a minha cruz. A cruz, lá naquele tempo em Roma, ela representava a morte, porque lá, aqueles que eram contra a lei lá, a pena máxima que tinha seria a pessoa ser crucificada. Então, quando Jesus falou para os discípulos, toma a sua cruz, ele logo entendeu assim, eu morri. Jesus falou, toma a sua cruz. Ele falou, então eu morri. Os criminosos eram crucificados lá. E Jesus espera que seus seguidores, nós, estejamos prontos para morrer, se necessário for, ao invés de renunciarmos o nosso compromisso com Ele. Ele não estava chamando ali para seguir Ele pessoas descomprometidas, não. Ele estava chamando pessoa igual eu e você, pessoa comprometida. Então Ele falou, se você quer vir após mim,
Primeiro, negue-se a si mesmo. 2, você tome a tua cruz. E depois, você me segue. Agora eu pergunto a você. Aliás, eu afirmo para você e para mim, sua cruz, ela tem exatamente o peso que você consegue levar. A sua cruz. Pode ser que você esteja achando ela pesada nesse momento. Porque existem momentos na nossa vida, como discípulos, como cristãos, que nós passamos por lutas, por dificuldades, por traições, por enfermidades, doenças, desemprego. Pode ser que você esteja passando por alguma dessas coisas. Ou mesmo se você não passou por nada que eu te falei, quem sabe você está sendo assediado, tentada. Quem sabe você sozinho lá, no seu íntimo, você e Deus, você sabe que você está cometendo coisa que não se enquadra ao critério do reino de Deus. Mas como as coisas estão dando certo para você, você pode estar sendo enganado e falando, poxa, eu estou pecando, estou fazendo isso, aquilo, outro. Mas não está acontecendo nada. Você pode estar enganado e achar que mesmo assim você esteja no caminho certo. Pode ser. Agora eu digo uma coisa para você e para mim. Se você não está conseguindo carregar a sua cruz, peça ajuda ao Senhor, pois Ele carregou a cruz dele até o fim. E Ele sabia que Ele ia ser crucificado e que Ele ia morrer lá na cruz. Ele sabia disso. E talvez pode ser, querido, querida, que você não está conseguindo levar a sua. Está difícil. Pode ser que você não cometeu e nem comete nada de tudo isso que eu falei aqui. Mas mesmo assim está difícil. A nossa luta humana, como seres humanos, já é uma luta. Todo dia eu luto comigo mesmo. Tem dia que eu acordo mal-humorado, tem dia que eu acordo bem, tem dia que eu acordo mal, tem dia que eu acordo com vontade de não vir para a igreja, tem dia que eu acordo com preguiça, tem dia que eu acordo com a vontade de comer tudo que eu vejo pela frente. Tem dia que eu me pego grosseiro, a minha natureza humana querendo sair na minha frente, então nesse momento eu tenho que falar, opa, Senhor, me ajuda, eu não estou conseguindo, me ajuda porque eu não quero ser assim. Eu não quero ser assim, eu sei que essas coisas não se enquadram no teu reino. Porque Jesus falou, Ele sabia que no final da cruz, tem a vida eterna, querido. No final da cruz tem a vida eterna, você pode dizer amém? Amém. Ser cristão não é estar numa igreja não, querido, igrejado não. Ser cristão é ser uma igreja. Coloca a mão no seu coração e fala, eu sou uma igreja. Você está dentro aqui de um templo. Aqui é um lugar maravilhoso onde nós nos reunimos. Mas ser igreja não é estar apenas aqui dentro. Eu posso estar aqui dentro e não ser igreja. Ser uma igreja é ser um cristão objetivo e não apenas um cristão subjetivo. É ser um cristão prático e não apenas um cristão teórico. Eu posso saber tudo de Bíblia, tudo de cristianismo, de Gênesis a Apocalipse, e mesmo assim não ser um cristão. Eu posso ser uma pessoa ética e moral. Eu posso ser ético e moral e não ser cristão. Eu trabalho com uma pessoa, ele não tem nada a ver com cristão evangélico e é super ético. Fico até falando, meu Deus, caramba, esse cara tinha que ser crente. Mas ele não é, querido. No entanto, ele nem em igreja, acho que nunca entrou numa igreja. Ainda não. Eu estou orando por ele. É meu chefe. Eu não posso ser um cristão subjetivo, falar, eu tenho que falar de Jesus para o meu vizinho, mas eu tenho que falar para ele. Eu tenho que falar para ele. Eu sei que eu tenho que falar para ele, mas eu nunca falo, querido. Eu não pratico, eu sou um cristão subjetivo, eu sei tudo, está tudo aqui dentro, mas não sai nada. O apóstolo Paulo, ele falou assim,
em Filipenses capítulo 3, 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isto, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, cuja causa perdi todas as coisas. E eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. O apóstolo Paulo falou isso. Ele nem foi um discípulo primeiro assim de Jesus. Ele foi discípulo dos discípulos já. E ele falou isso daqui porque ele ouviu essa palavra, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então ele falou assim, eu considero tudo, e ele usou essa palavra como esterco. Então tem uma parábola que diz que tinha um avião e tinha 4 pessoas no avião, um médico, um cientista, um pastor e um menino de 10 anos, né? E eles lá no bem do voo, lá de repente o avião deu pane e só tinha 3 paraquedas. Aí eles, o comandante lá, né, que o paraquedas do comandante estava reserva. Eu quero avisar, queridos passageiros, que nós vamos cair, só tem 3 paraquedas aí. Quando ele acabou de falar isso, o médico logo falou, gente, eu sou um médico famoso, eu sou um cardiologista, inclusive eu estou voando para fazer 3 operações melindrosas no coração e só eu que sei fazer. E se eu não estiver lá, vão morrer 3 pessoas. Ele pegou o paraquedas e pulou com o primeiro. A outra era o cientista tomou a palavra e falou, bom, eu sou o cientista, um dos mais famosos do mundo. Inclusive, semana passada eu saí na revista Times. E se eu morrer, o mundo vai ficar mais pobre por minha causa, porque eu sou muito inteligente. Então, eu pegou o paraquedas, botou, pulou. Aí ficou o pastor, que tinha 80 anos, e o menino. O pastor chegou e falou, bem, rapaz, você pode pular, eu já tenho 80 anos, eu já combati o bom combate, eu guardei a carreira, pode pular. O garoto falou assim, não, pastor, fica tranquilo, tem 2 paraquedas aqui ainda. Ele falou, mas só tinha 4. Ele falou, não, foi porque o inteligente ele pulou com minha mochila. Ele não prestou atenção. Ele queria, meter o pé, ele botou a mochila do garoto e pulou. Aí o garoto ficou tranquilo, falou assim, não, pastor, fica tranquilo. Pulou do avião o conhecimento e pulou a teoria, o cabeção. Eu botei aqui o cabeção e o operário. O cabeção é aquele que sabe tudo de Bíblia, entende tudo de qualquer assunto que você vai falar, ele nem deixa você falar direito, ele já fala na tua frente. Sabe tudo, mas não faz nada. Ele sabe tudo, mas a prática é 0. O operário é aquele que trabalha direto, trabalha, e eu estou falando no reino de Deus, não estou falando trabalho lá secular, não. Trabalha, mas não sabe nada da palavra de Deus. Às vezes não sabe nem o que está fazendo. Quando o líder fala para ele, você fez aquilo? Eu não sabia. Como você estava na reunião, rapaz? Você desculpa, mas eu não sabia. Porque ele está preocupado em trabalhar. Então, querido, a gente tem que conciliar o cabeção com o operário. O reino de Deus é prático. Você tem que conhecer, ir para a área de ensino da sua igreja e conhecer a palavra de Deus, conhecer os critérios aqui da nossa igreja, os critérios do reino de Deus, se aprofundar. E você também precisa ser um operário. Você precisa trabalhar. Eu gosto muito de estudar. E eu estou estudando, graças a Deus. Mas eu também estou trabalhando aqui no reino de Deus, graças a Deus. Eu e você, eu estou trabalhando também na minha família, estou trabalhando. Ou nós nos comprometemos com Jesus e negamos nossos próprios desejos, ou seguimos nossos próprios desejos e caminhos e negamos a Jesus. Repete comigo, é questão de decisão. Na grande comissão, que está lá em Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao 20, queria que você abrisse aí comigo.
Eu sei que esse é um texto aqui muito conhecido. Está escrito assim: 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aí aqui, lá no início, nós vimos que Jesus falou: se alguém quiser vir após mim. Agora aqui, ele já estava falando com aqueles que quiseram ir após ele. Ele não estava mais perguntando aqui, ele não chegou e falou assim: sabe de uma coisa? Eu estou achando assim, o que vocês acham da gente fazer discípulo em todas as nações? Alguém aí quer? Alguém quer ir? Ele não falou mais assim, ele falou: ide. É uma ordem. E ele falou: eu tenho ordenado. Ele tem ordenado para você? Você pode levantar sua mão? Ele tem ordenado para você? O Evangelho é a boa notícia da salvação. A boa notícia é que Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Nós estávamos condenados a viver eternamente longe da presença de Deus. Eu e você, pelo menos comigo era assim. Jesus pagou o salário dos nossos pecados, porque está escrito em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Quer dizer, Jesus foi lá na cruz e pagou o salário do meu e do seu pecado, porque ele sabia que eu e você não íamos conseguir pagar. Ele foi lá e pagou no nosso lugar. Agora eu tenho uma pergunta aqui para nós. Será que nós, que temos a esperança viva hoje, ficaremos calados diante dessa tragédia de ver as pessoas indo de passos largos para a perdição, para a separação eterna de Deus? Quantos aqui têm a esperança da salvação? Então é com você. É comigo e com você que Deus está falando. Será que eu e você que temos a esperança da salvação, que a gente sabe que se o Senhor desligar o nosso disjuntor hoje, nós vamos para a glória com Ele. Será que você vai ficar satisfeito de ver pessoas que estão perto de você, que Deus mandou você ir, e você vendo eles de passo largo, indo em direção à perdição eterna? Será que você está satisfeito? Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Foi por isso que Jesus não nos pediu, Ele nos ordenou. Ele ordenou aqueles que quiseram ir após Ele. Ele não estava ordenando qualquer pessoa, Ele não está ordenando hoje a mim. Ele não está me pedindo: Rogério, por favor, prega o Evangelho. Não, Ele está falando: vai lá, rapaz. Pregue, fala a boa notícia. Fala para aquelas pessoas que você conhece. Você não sabe que se elas morrer, elas vão para o inferno? Você não tem esperança, então fala. Fala como que Ele te salvou, fala como que eu te salvei, fala como que eu te libertei, fala como que eu te curei, fala como que eu tirei o adultério da sua vida. Sabe como? Fala para eles como eu tirei o roubo, que você era ladrão e agora você não rouba mais. E diz a eles que fui eu que te libertei. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Não adianta, querido, um exército planejar uma guerra e não enviar os soldados para o campo. O que adianta? Um excelente planejador de guerra lá, o cara é fera, mas o plano de guerra dele vai ficar no papel. Os soldados vão ficar todos sentados com a arma na mão lá, E ele, tem um plano tremendo, Valdir. Tem um plano tremendo de guerra aí. Aí você, legal, Gilson, tem que ver o plano que eu tenho de guerra. E tudo caindo em Gilson. Caramba, que esse cara não bota esse plano e não chama os soldados dele, os soldados tudo sentado lá, tudo lá, um ajudando o outro, um lavando a roupa do outro, um engraxando a botina do outro, e que plano de guerra maravilhoso. Na prática, a teoria é outra, querido. A teoria, na prática, é outra. Repete comigo.
A teoria na prática é outra. Uma coisa é aquele espectadores lá no campo ficar vendo a seleção jogando, e outra é estar lá dentro do campo lá, levando aquele chute, levando rasteira, e levando cotovelada, mordida. Leva ou não leva mordida? Lembra daquele uruguaio lá? Deus amou o mundo de tal maneira, Deus planejou, Ele olhou assim e falou, eu amo o mundo, eu amo essa humanidade de tal maneira, mas Ele não ficou só no plano não, querido. Ele enviou, Ele deu, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu, Ele praticou, Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então você tem que falar isso para quem está perecendo. Eu tenho que falar. Eu sei, Gênesis 3,16 é o texto áureo da Bíblia, mas eu estou falando ele para alguém. Eu sei que eu tenho a vida eterna pela fé, porque eu creio na palavra de Deus, então eu sei que isso vai se cumprir na minha vida. Eu sei que Deus me amou e não apenas planejou, Ele enviou Jesus para morrer no meu lugar. Mas e meu vizinho, meu patrão e meu professor? Deus é quem salva, querido. Mas quem leva a salvação, a palavra de Deus, somos nós. A salvação ela é exclusiva de Deus. Nenhum ser humano pode fazer nada nem para salvar a si mesmo e nem para salvar o seu próximo. A salvação é exclusiva de Deus porque Ele é soberano. Mas somos nós que temos que evangelizar. Ele escolheu eu e você para levar a salvação. Ele salva, mas nós levamos a salvação. O apóstolo Paulo falou assim em 1 Coríntios 9,16, porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. O apóstolo Paulo, não precisa me elogiar não, querido. Não precisa me elogiar não, porque ai de mim. Eu fui após Jesus, Ele me chamou e eu aceitei. Ele me deu a opção, eu aceitei. Eu fui após Ele, então ai de mim se eu não pregar o Evangelho, porque o Evangelho é a boa notícia da salvação. E eu sei que tem um montão de gente aí com a má notícia, e eu preciso pregar a boa notícia para Deus. Querida pastora Dulce, junto com o pastor André no final do ano, eles compartilharam com nós, os pastores e nossas esposas, um livro cujo título é A Soberania de Deus e a Responsabilidade Humana, que fala, fala comigo, fé, ação e compromisso. A fé é isso. Eu tenho fé que Deus é soberano e que Ele salva. A ação é minha parte, de mesmo sabendo que eu tenho um Deus soberano, mas sou eu que tenho que levar a salvação. E o compromisso é de continuar, não parar e de ir levando e falar assim, eu sei, Deus, é o Senhor que salva, mas eu que vou levar a salvação. A fé, a salvação e a soberania de Deus, elas andam lado a lado. As duas são garantidas e verdadeiras pela autoridade divina. Não podemos defender a responsabilidade do homem apenas e nem a soberania de Deus. Eu não posso falar assim, se Deus é quem salva, então por que eu vou evangelizar? Ou alguém falar assim, eu que tenho que evangelizar, porque se eu não evangelizar, ninguém vai ser salvo. Não. Deus é quem salva, repete comigo. Eu é quem leva a salvação, pela graça e misericórdia de Deus. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Nós queremos, Senhor, te servir, Pai. Nós queremos te servir, Senhor, com excelência, na teoria e na prática, conforme disse o apóstolo Paulo. Quando você estiver pregando o Evangelho, sinta-se como se você estivesse fazendo apenas aquilo que você tinha que fazer. Não sinta assim, eu anunciando o Evangelho, eu estou fazendo um favor para Deus, estou agradando Deus. Hoje eu preguei para uma pessoa, querido, fala, Senhor, obrigado, porque hoje eu fiz aquilo que eu tinha que fazer, pregar o Evangelho, a boa notícia da salvação. Avisando as pessoas que, aceitando a boa notícia, elas escaparão da má notícia, que é a morte eterna, que é o juízo de Deus. Você já ouviu falar que vai ter o dia do juízo de Deus? Amém. Tinha uma pessoa que trabalhava num lugar
E um dia, ela passando assim na rua, numa igreja bonita igual a nossa, o Espírito Santo fez igual aquelas linhas de trem, quando uma pessoa puxava um negócio assim para mudar o trem de direção. E aquela pessoa, ninguém nunca pregou o evangelho para ela, mas é assim, às vezes, como a salvação é a soberania de Deus, tem pessoa que entra na igreja e ninguém nunca convidou, porque o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo direciona essa pessoa. Eu conheço pessoa que já passou por isso. Tem alguém aqui hoje que já passou por isso? Você pode levantar a mão? Que ninguém nunca te convidou? Ninguém nunca te convidou. Ó, vi aqui 2 pessoas, 3 pessoas. Então, só 3. Se a gente não pregar o evangelho, só ia ter 3 pessoas aqui hoje ouvindo a palavra de Deus. Porque foram só 3 que o Espírito Santo direcionou. A maioria, alguém pregou para elas. Então, esse camarada, Renato, pastor Renato, chegou lá na igreja, ele entrou, ele ouviu a palavra de Deus, ele se converteu, e ele ficou maravilhado, caramba, rapaz. Aí no outro dia, quando ele chegou no trabalho dele, ele foi contar para o colega, né? Cara, estou maravilhado, cara, ontem ele já foi evangelizar o cara. Rapaz, eu aceitei Jesus. Cara, aceita Jesus que você vai... O cara, você é bobo, eu sou crente. Ele, você é crente, rapaz? Misericórdia, pelo amor de Deus, cara, eu estava indo para o inferno. Você nunca falou de Jesus para mim. Nós trabalhamos junto aqui há mais de 10 anos, cara. Que isso, cara? Você precisa se converter. O novo convertido falou para ele. Eu estava indo para o inferno, cara. Mas como é que você entrou na igreja? O Espírito Santo, rapaz, me levou lá e eu me converti. Você é 10 anos crente, nunca falou, querido, para mim. Eu estava morrendo, rapaz. Você pode curvar sua cabeça, querido? Em nome de Jesus. E vai orando aí, vai falando com Deus. Vai falando aí com o Espírito Santo aí, por gentileza. Oh, aleluia, Senhor. Oh, Deus querido e amado. Nós te adoramos, Senhor, nessa noite, Senhor. Oh, Deus, nós sabemos que Tu és soberano, Senhor. Oh, Senhor, nós sabemos que é o Senhor quem salva. E pela Sua graça e bondade, Senhor, o Senhor nos capacita para levar a Tua salvação, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, nessa noite, Pai. Nós Te louvamos, Senhor, nessa noite. Nós Te agradecemos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque um dia, Pai, alguém falou da boa notícia do Evangelho para nós. Queremos Te adorar, Senhor, nessa noite, Pai. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter morrido na cruz em nosso lugar e ter ressuscitado ao 3º dia. Obrigado pela esperança da salvação, Senhor. Vamos estar de pé, igreja. Obrigado, eu agradeço ao Senhor porque Ele te salvou. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, por ter nos salvado, Senhor. Oh, Deus, nos ajude, porque nós não queremos ficar calados, Senhor. Não queremos, Senhor, cerrar nossos lábios. Nós queremos obedecer a Tua ordem, Senhor. Para que nossa família, Senhor, nossos parentes, ora aí pela Tua família, querido. Pelos seus parentes, pelos seus vizinhos, pelos seus colegas da faculdade, pelos seus colegas de trabalho. Será que é assim lá no seu lugar? Será que tem alguém lá que não conhece a Deus e nem sabe que você é cristão? Como que você respondeu a Jesus quando Ele te perguntou: você quer vir após de mim? Como que você respondeu a Ele? Você está enganado? Você foi enganado pelo Senhor? Você ouviu Ele falando, negue-se a si mesmo? Você ouviu Ele falando, tome a sua cruz? Oh, aleluia. Oh, aleluia, Senhor. E as pessoas que vivem ao seu redor, será que eles já foram avisados? Será que eles foram avisados? Não se preocupe, querido. Não é você que vai salvar eles. Você tem apenas que avisar eles. Quem vai fazer a obra na vida deles é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só vai fazer a obra se você avisar. Porque o Espírito Santo é soberano. É Ele quem salva. Mas somos nós que levamos a salvação.
Oh, aleluia, Senhor. Receba a nossa adoração nessa noite, Senhor. Deixa queimar, Senhor, no nosso coração. Deixa queimar, Senhor. Oh, aleluia. Oh, diga santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Diga aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, glórias ao teu nome, Senhor. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. Cante como uma oração. Que não me dá descanso. Eu não quero descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não quero descanso. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Larará, 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 larará. Tem fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Você quer descanso? Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não quero descanso. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, Senhor. Aleluia. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Aleluia. Larará, larará. Aleluia. Enquanto os instrumentos estão tocando baixinho, eu não poderia deixar de perguntar: se você entrou nessa noite aqui e você ainda não conhece, não reconhece o Senhor Jesus Cristo como Salvador, eu quero te dizer que foi Ele que morreu na cruz, no meu e no seu lugar. Mesmo que você não tenha reconhecido ainda, eu quero perguntar, levanta sua mão, eu quero orar por você. Eu quero apresentar você ao Senhor, para que você venha ter esperança e para que você venha ser livre da ira vindoura. Erga suas mãos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Você que levantou sua mão, quero orar por você. Você pode vir aqui por gentileza, você que levantou a mão. Pode ser você também que ainda não... Aleluia. É para o Senhor, pode glorificar o nome dEle. Quem sabe você também estava afastado do caminho de Deus. E você está sem esperança. E você sabe que Deus te chamou, que você é um instrumento vivo na mão do Senhor. Saia do seu lugar, querido. Não perca seu tempo. Aleluia.
Glória a Deus. Você pode dar um aplauso, Senhor? 2 pessoas que ouviram a mensagem. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou fazer uma oração aqui por vocês e a igreja vai ajudar a gente. Uma oração de entrega. Uma oração que você vai falar a partir de hoje. Senhor, eu decido te seguir e eu quero tomar minha cruz e ir após o Senhor. E você vai ver que vai ter momento que fica pesado a cruz. Eu falo por mim. Até hoje eu oro, às vezes falo, Senhor, me ajuda. Eu não estou conseguindo. E Ele vem e nos ajuda. É melhor você passar por uma dificuldade com Jesus do que sem Jesus. Eu te garanto isso. Então repete comigo. Eu vou falar eu, você fala seu nome. Eu te recebo, Senhor Jesus Cristo, como meu único e suficiente Salvador. A partir de hoje, Senhor, Tu és o meu Deus e eu sou seu filho. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode olhar para a igreja, está te aplaudindo ali, ó. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eles vão acompanhar vocês até ali na sala, preencher seu nome ali, que a gente quer continuar em comunhão com vocês. Aleluia. Irmãos, eu quero orar por você também. Coloca a mão no teu coração. Você que diz, Senhor, essa palavra foi para mim. E eu quero mudar, Senhor, eu quero melhorar. Você que diz que está difícil de carregar a cruz, mas você disse lá para Ele, você aceitou, coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos e fala agora com o Senhor, peça a Ele perdão. Você é filho de um Deus que é rico em misericórdia, Ele é rico de perdão. Aleluia. Oh, aleluia. Deixa queimar, Senhor, no coração de cada um de nós, Senhor. Queima, Senhor, as impurezas, a negligência, Senhor. Queima a procrastinação, Senhor. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Deixa queimar. Pai, no nome de Jesus, eu oro aqui por nós, o seu povo, Senhor. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos. Senhor, nos ajuda, Senhor, todos os dias a obedecer a ordem que o Senhor nos deu, a sair, Senhor, ó Deus, sair, Senhor, da teoria e ir para a prática, Senhor. Em nome de Jesus. A não ser, Pai, apenas pessoas muito inteligentes, mas que está pulando do avião sem paraquedas. Oh, Deus, também nos ajuda a não ser pessoas, operários que trabalham e nem sabem para quem está trabalhando, Senhor. Nos ajuda, porque nós somos o teu povo. Em nome de Jesus. E você que recebe essa oração, diga amém. Diga amém, dê um aplauso ao Senhor, bem forte, porque Ele é digno. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor, te louvamos, Senhor, nessa noite. Te agradecemos e te pedimos a tua bênção para o nosso retorno, para os nossos lares, na tua segurança e proteção. Em o nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos, e o povo de Deus diga amém. E amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.